Boa tarde a todos, tudo bem? Vamos falar sobre um tema interessantíssimo hoje, que é a importância de contação de histórias no empoderamento infantil. Quem vai estar conversando com a gente hoje é a professora de educação infantil Lucimar Cunha, a tia Lu. Ela tem um canal incrível no YouTube e também aqui no Instagram. É um trabalho tremendo que ajuda muito as nossas crianças no seu empoderamento, no seu autoconhecimento e na sua autodescoberta, que é um trabalho de contação de histórias. Então, vamos estar conversando agora. Você é nosso convidado para me mandar perguntas, comentários, reflexões e vivências nessa área. Eu estou muito feliz porque eu também sou professor de educação infantil no município, então é um privilégio muito grande conversar com uma colega de profissão. Então, vamos convidar a tia Lu para estar aqui com a gente. Tá chegando aqui em breve. Essa pauta é interessantíssima. Tem esse hábito ainda da contação de histórias, né? Então, até mesmo com o filho na barriga, se... Oi, Olá! Tudo bem, tudo bom? professora? Tô Poxa, aqui tensa. obrigado! Tô aqui tensa. Prefiro estar em cima. Ah, sim. É um privilégio enorme receber a sua pessoa aqui com a gente, porque a gente sabe como é importante a contação de histórias no universo infantil. Por isso, agradecemos imensamente ter você aqui com a gente, falando um pouquinho do seu trabalho, um pouquinho desse canal incrível que é o canal do Tia Lu. Então, eu vou dar esse espaço para você se apresentar e falar um pouquinho do que você tem feito. Eu sou tia Lu, sou Lucimar Cunha, né? Eu trabalho na creche Winnie Mandela, que fica na comunidade do Andaraí. Trabalho na Prefeitura do Rio há 12 anos e o tempo inteiro na educação infantil. Na verdade, a educação infantil eu sempre trabalhei a minha vida inteira. Desde que me conheço como gente. Eu já tive um jardim de infância no Fundão, na época que a gente ainda tinha jardim de infância, né? No Fundão, e sempre com a educação infantil, que é mais a minha praia. Já trabalhei com fundamental, mas a minha praia é a educação infantil. Eu tenho uma ligação com eles. Eu costumo falar, no final de semana a gente está em algum lugar, uma criança me olha e já começa a se jogar. Eu falo, não, tô de folga. Tô de folga, me deixa, porque a ligação é muito grande, a gente se entende bem. E como é que começou essa coisa da Tia Lu, né? Esse período de pandemia, eu moro sozinha, já tive 2 casamentos em que não deram certo, então hoje eu moro sozinha, meu filho é casado, eu moro sozinha. Inclusive, meu neto já malta para chegar. E eu entrei em desespero. Eu sou de uma família muito grande, em que a gente estava todo final de semana muito junto, e de repente eu me vi num apartamento, trancada, sozinha. Como eu tenho asma, bronquite asmática, né? Um pouquinho além da asma, né? E tenho rinite, tudo que é com it, com et, e hipertensa. Numa conversa com a família, ficou combinado que tanto eu quanto os meus pais, nós ficaríamos dentro de casa, cada um na sua. E eu me vi desesperada, sozinha aqui dentro dessa casa, desesperada, eu só fazia chorar. Chorar e eu ainda me emociono com isso, porque foi um período muito ruim. Todas as coisas que eu pensei e tentava pensar, nada era bom. Até porque isso começou num período que eu estava numa crise de asma, que é normal, né, para mim, para minha vida toda, mas me deparar com isso, com todas as reportagens de TV, em que todos os sintomas era tudo que eu sentia, me deixou muito mal. E eu só pensava nisso, tipo assim, se eu pioro aqui, eu não posso nem chamar ninguém para vir aqui. E eu estava num ponto que todas as vezes que meus irmãos, minha mãe, que alguém me perguntava como é que eu estava, eu só fazia dizer que eu estava melhor. Que eu estava melhor, que eu estava melhor, mas nada. Eu estava muito mal. E foi um período ruim. Tinha dia que eu não atendia ninguém no telefone. Eu não queria falar, porque eu não queria que as pessoas se sensibilizassem porque eu estava passando e viessem até aqui. Porque eu tinha medo. Eu sabia que era simplesmente a asma,
mas com todas as informações que vinham, meu medo era que fosse o coronavírus. E aí veio a proposta da prefeitura, que era de eu fazer um vídeo para as crianças, contar uma história, alguma coisa assim. E eu relutei, falei que eu não queria, mas aí eu já tinha feito a música do sapo, aqui, brincando, fiz a música do sapo, mas pensando em quando eu voltasse a cantar para as crianças. E quando ela pediu que fizesse o vídeo, a minha PA, que é a Pola, Luciana Pola, que é uma pessoa maravilhosa, e eu falei, não, eu faço, eu mando, vocês fazem aí como quiser, mas eu tenho um compromisso muito grande com aquilo que eu faço e com as minhas crianças. E aí eu resolvi fazer. Fiz e mandei primeiro para minha família, para que fizesse um termômetro com as crianças, para ver como é que ia ser essa aceitação das crianças, dessa coisa. E aí as crianças adoraram. Tem a Marina, que eu digo que é a minha inspiração, que ela pergunta todo dia, mãe, cadê a tia Lu? A tia Lu não mandou nada, você não olhou. Eu tenho certeza que ela mandou. E aí foi um termômetro, e com isso eu fui despertando para uma nova história. Contar história me trouxe uma nova história. Né? E eu costumo dizer que salvou a minha vida. Salvou literalmente a minha vida. Porque quantas coisas me passavam pela cabeça e aí, quanto mais eu ficava para baixo, mais a minha imunidade ficava baixa, e aí sim que eu estava propícia a pegar qualquer coisa. Então, eu costumo dizer que contar história me fez uma nova história e mudou a minha vida. E aí foi assim que nasceu Tia Lu. Incrível! E a Tia Lu, para virar um canal, como é que foi isso? De um vídeo para um canal e de um canal para tantas crianças já sendo transformadas, se admirando o seu trabalho. Como é que essa coisa aconteceu tão rápido assim? O que houve? Porque tem assim, um mês e pouquinho, né? Porque Exatamente. foi a questão de... Eu fiz uns vídeos, aí ficava mandando para essas crianças antes de mandar para a prefeitura. E aí, eles começaram a me pedir mais. E aí eu pensei, se eu estou fazendo bem a 10 crianças, por que não chegar a atingir muito mais crianças? Levar esse bem para muito mais crianças, né? E aí veio a história do Pedro Pedrinho, do Preto Pretinho, Negro Negrinho, que revolucionou a minha vida. Que foi até uma proposta do meu irmão, Nando Cunha, que falou, você tem que aproveitar, falar para crianças negras e falar não sei o quê. E eu sempre fui muito bem resolvida com essa questão do negro. Eu sempre fui muito bem resolvida. Em alguns momentos eu era mal resolvida em questão do cabelo. Foi uma questão mais difícil para aceitar, porque trataram o cabelo que eles dão trabalho, requer dinheiro, e coisa que eu não tinha quando era criança, né, nem mais nova. E requer um cuidado enorme. As pessoas acham que é desleixado, ele deixa o cabelo assim, não cuida. Não, dá muito mais trabalho do que manter um cabelo numa escova progressiva, por exemplo. Que você vai lá uma vez no mês, faz e só mantém a raiz feita. Manter esse cabelo de um jeito que eu consigo botar a mão e ele sair é difícil. Não é fácil, não. E aí foi esse boom. E aí meu irmão falou, faz um canal, coloca isso no Instagram e tal. Tem muita gente lá falando. Eu falei, mas E eu e a internet, meu filho costuma dizer, meu filho é Vitor Alexandre, um barbeiro de preto mesmo. E ele costuma dizer que a internet e a minha tecnologia vai até o Walkman só. Até o Walkman eu entendo bem. Porque tudo eu pedi a ele. E ele não está mais perto para poder ficar mexendo para mim. E aí, como é que faz o Instagram? Não sei. Laila, que é minha sobrinha. Laila. Empolguei. Aí todo dia eu tinha um vídeo novo, todo dia eu tinha uma coisa nova. E eu queria ter um lugar para colocar tudo aquilo. E aí veio a ideia do Instagram. E eu comecei a colocar, mas comecei a colocar
à toa, né? Tinha 2, 3 seguidores, 4 seguidores, 5 seguidores. Quando começou a passar de 100, o coração começa a acelerar, né? E aí você começa a ver, não, são 100 pessoas na responsabilidade, né? E dá um medo muito grande. E principalmente, aí eu comecei a ver histórias. Quando eu comecei a escrever história, que nesse período que eu comecei a escrever história, também, que eu comecei a escrever histórias infantis, eu comecei a ver que tipo de história que eu quero que o Jamal leia. Que tipo de histórias que eu quero que ele encontre numa livraria, que ele diga, não, eu quero esse aqui. Eu quero que ele se veja nas histórias, né? Eu quero isso, que ele possa se ver na história. Porque eu tive toda uma infância e todo um começo de carreira de professora em que eu tinha que dizer para todos os meus alunos, onde a maioria são negros, porque eu trabalho em comunidade, que eu tinha que dizer, não, eu tinha que ouvir dizer e ver eles acreditando em príncipes e princesas que não condiziam com a realidade deles. Não condiziam com o corpo, com estereótipo, com nada. Então eu queria que o meu neto olhasse o livro e dissesse assim, esse menininho pode ser eu. Esse garotinho aí, acho que parece comigo. Como eu tive um retorno da Marina, e a Marina é filho de mestiço como de todos, né? Mas o pai é muito branco, ela tem uma família onde todo mundo é muito branco. A mãe é bem clara do cabelo que ela agora que está deixando a progressiva por causa da filha. E a tia, que é a mais retinta, ela também alisa o cabelo. E a menina não conseguia se ver numa realidade onde o cabelo dela era o único enrolado no planeta ali dentro, né? E aí, quando ela viu a história do Mãe Não Prende, ela falou assim, mãe, a tia Lu parece que pegou o meu cabelo. Ela botou o meu cabelo na Lu, porque ela conseguiu se enxergar naquela história a ponto dela pedir, mãe, eu quero meu cabelo solto, eu gosto do meu cabelo solto. E agora me manda fotos de cabelo solto. Mamãe, manda essa foto aqui para a tia Lu, que ela gosta do meu cabelo solto. Então, é isso que eu quero, que a criança consiga se ver. Porque quando a gente conta uma história, quando a gente lê uma história, que a gente interpreta uma história, você vive aquele sonho. Perfeito. E é muito melhor que eles vivam o nosso sonho. Que eles possam viver um sonho dentro da realidade deles. Dentro de um menino da comunidade, dentro de uma criança que mora na comunidade, dentro de uma criança que tem a mãe negra, o pai negro, o avô negro, dentro de uma criança que tem uma família colorida, porque a gente tem muitas crianças coloridas, famílias coloridas hoje. Meu irmão mesmo tem... A menina é branquinha, do cabelo bem enroladinho, o menino é branquinho, do cabelo liso, meu irmão é negão, a esposa que vai estar com a gente na segunda-feira é loura, a irmã, que é de um outro casamento, é bem retinta, só que do cabelo com os cachos mais abertos do que o da Fernanda, e a sobrinha, que é a menorzinha, que é a nosso grande trunfo, que é a Laurinha, é bem retinta, do cabelo bem molinha. Então, é uma família completamente colorida. Então, que eles possam se ver e se encontrar dentro dessas famílias, dentro desse colorismo todo, em que a gente vive, que a gente não tem como fugir dessa realidade. Né? Perfeito. A gente recebeu uma pergunta que se repetiu diversas vezes, que é a importância da contação de histórias. Hoje em dia a gente vê que doulas, obstetras, pediatras, vários médicos, eles indicam a contação de histórias desde a época da gestação. Eles dizem que já é importante para o feto estar ouvindo essas histórias, né? Então, por que é importante contar história para as crianças e como essas histórias podem interferir no desenvolvimento infantil? Você tem alguma ideia? O que acontece? É assim, isso eu estou dando a minha opinião, né? Porque a gente não pode afirmar uma coisa, mas é o que eu vejo enquanto professora de educação infantil, enquanto Lucimar, enquanto mundo. Quando você conta uma história, é o que eu falei, você dá a oportunidade da pessoa sonhar, de fazer escolhas, de se imaginar dentro daquela história.
Então, ela vai poder fazer as escolhas dela. Ela pode escolher ser como o Pedrinho, o Pedro Pedrinho, ela pode escolher ser como a Lu, como ela pode escolher ser como o outro, da outra história, que tinha a questão do apelido e de outras coisas. Então, ela tem, você dá à criança o direito de escolha. A criança, ao ser humano, eu acho que a contação de história, ela deveria ser para todos. Que às vezes uma historinha pequena, ela leva, teve uma amiga que eu mandei a história como é que é o nome da história? Esqueci. Eu vou lembrar, a história é minha, mas eu não lembro. Que era a questão, falava da questão do apelido, né? Que a criança só chamava o amigo pelo apelido e que quando veio o convite do aniversário, os pais não sabiam o que colocar no presente. Que nome colocar? Ué, e qual é o nome do Leleco? Ninguém sabia. E aí, quando eles perguntaram, que descobriram, enfim, no meio da festa, descobriram o nome dessa criança, ele perguntou, ué, meu filho, por que você nunca falou o nome dele? Vocês nunca me perguntaram. E é exatamente isso, é trazer o questionamento ao adulto também, que ela falou que assim que ela acabou de contar a história para a filha, ela pensou, ué, eu sei o nome da melhor amiga da minha filha, peraí, deixa eu ver. E aí você pensa, será que você sabe? Será que você está tão dentro daquela criança que você ontem, essa madrugada, eu vi uma live sua com... Eu não vou lembrar nomes, porque coisas, né, da idade. Não vou lembrar nomes. E foi ontem, só que eu só vi na madrugada, né? E ela falando de... Ai, meu Deus. Ela falou uma questão... E ela estava com a filha, né? Nem questão do que ela falou. Ela estava com a filha o tempo Foi com inteiro. a Angélica, sim, sim. Isso, ela estava com a filha o tempo inteiro. E eu nervosa do outro lado. Porque a questão era só abaixar, chegar ao nível dela, que a gente tem mania de que a criança está chorando, a gente pega a criança e traz ao nosso nível. Não, você vai ao nível dela, que você dá a ela o sentimento de igualdade, e explicar o que estava acontecendo. E conversar e dizer, filha, a mamãe agora está trabalhando. Vamos ver o que você quer ver. Você quer participar do trabalho da mamãe? Você quer ver como trabalha? Depois disso a gente brinca. Tá combinado? Eu gosto muito dessa coisa do combinado. Eu acho que combinado não sai caro. Tá combinado? Claro que não é mágica. Mas isso é uma prática. Se você criar disso uma rotina, fica bem mais fácil quando está numa idade um pouquinho maior. E a importância, eu acho de suma importância, não só para a criança, como para todas as pessoas. Eu acho que todo mundo deveria pegar um livro e fazer daquilo um livro infantil, que fica muito mais gostoso para lidar. Eu, quando estudava, eu tinha muita dificuldade com história, porque a história que nos passava era uma história constrangedora, né? O negro só aparecia ali como escravo, a princesa Isabel era a heroína que apareceu para libertar sei lá quem, que a minha ela não libertou, mas libertou aí, né, um pouco. E essa guerra toda, e eu tinha um bloqueio com história. E aí uma professora minha, no normal até, virou para mim e falou assim, não entendo o seu bloqueio. Você gosta de português, você gosta de escrever, você gosta de ler, e essa daí é a história do seu país, cai para dentro dela. Anote as críticas que você tem para anotar, anote as coisas boas que você tem, mas toma essas pessoas dessa história como personagens da história do seu país. E aí, história passou a ser uma matéria gostosa de estudar, entendeu? Gostosa de lidar. Então, eu acho assim, de suma importância. Eu acho que ninguém deveria parar de ler, nunca. E principalmente livros de história. E quando você começa a ler para o seu filho, você também vivencia aquela história. Você começa a ler histórias, procura ver uma história que você ouvia. E aí, nem sempre aquele desenho ele nunca vai ter a mesma interpretação para você. E aí, quando você pegar para contar para o Apolo aquela história, você já vai dar a sua cara para aquela história. E ele vai ter, naquela história, a cara dele,
E ele vai contar para os filhos dele que vai ter a cara dele, e assim a gente vai jogar a nossa cara para ir para o mundo, entendeu? Porque eu vejo as pessoas reclamarem muito que, porque tem pouco negro aqui, porque tem pouco negro ali. Concordo com tudo isso, mas se a gente ficar parado enquanto pensa por isso, assim, nós não vamos ter negro em lugar nenhum. Então, a gente tem que estimular os nossos para que eles queiram estar assim. Vai estar em lugar de branco, vai estar em tudo quanto é lugar. Só tinha eu de preto, mas tinha eu. Enquanto eu estou lá, eu estou perpetuando o meu povo. Eu estou perpetuando o meu povo quando eu estou lá. Quando eu sou uma das poucas contadoras de histórias negras. Isso é ótimo. Isso é ótimo, isso é perfeito. Porque eles vão saber que eles podem. Como é que eles vão se identificar com uma, com outra, com outra? Tem maravilhosas. Não estou desmerecendo nenhuma. Tem cada uma maravilhosa. Mas nós precisamos que as nossas crianças se identifiquem. E como é que eles vão se identificar? Eu não tenho aquele cabelo, eu não vou conseguir jogar para lá e para cá o cabelo, eu não vou conseguir fazer as coisas que ela faz com o cabelo, com isso, com aquilo. Não, aí eles vão olhar, essa daí eu consigo, porque meu cabelo fica paradinho igual o dela. E pronto, e é isso que eu penso. Acho de total importância e para todos, não só para a criança, como para todo mundo. Perfeito. A gente percebe que socialmente só se fala em contação de histórias para a criança dormir, contar história para dormir. É isso mesmo ou existe uma outra opção, uma outra possibilidade de colocar a contação de histórias em prática? Eu acho que o tempo inteiro, para tudo, para tudo. Cabia ontem na nossa amiga contar uma historinha. Vem aqui, deixa eu te contar uma história. Porque quando você fala, deixa eu te contar uma história, a criança automaticamente ela para. Porque, peraí, ela deixou aquilo ali, porque ela vai parar para contar uma história para mim. E eu sempre fiz isso. Essa minha sobrinha que eu disse, a Laila, que eu falo que é como se fosse a minha filha, porque ela perdeu a mãe muito cedo, e ela foi criada por mim, minha mãe, as mulheres da família nós abraçamos. Então ela tem uma maternidade dividida. Pai ela tem um, e mãe ela tem vários. E ela morou comigo um bom tempo. E até mesmo no período em que a mãe dela estava com câncer, e na luta da doença, e ela pediu para que eu ficasse um pouco com ela, e eu fiquei. E ela, para eu tirar da Laila as coisas que aconteciam quando ela não estava perto de mim, eu tinha que inventar uma história. Então, ela só se abria, Laila, não podia contar nada que acontecia fora. Então, só que quando ela virava Cristina, por exemplo, ela me falava tudo. Então, era na época que eu tinha essa escola no Fundão, ela também estudava lá, e eu dizia assim, a gente sentava na van e eu dizia para ela assim, e aí, Renata, tudo bem? Você está por aqui, que bom que você está aqui. E aí, como é que estão as coisas? Como é que está sua mãe? Como é que está seu avô? E aí ela soltava tudo, que a Renata podia falar qualquer coisa. A Renata podia, enquanto aquele personagem, ela podia qualquer coisa. Então, é muito bom quando você... então, qualquer horário, em qualquer hora, você pode contar uma história. A história ela não precisa ser longa. Assim como histórias podem ser bem longas, ela pode ser bem curtinha. Ela pode ter minutos. Ela pode ter segundos. Entendeu? Quando meus sobrinhos começavam a falar muito, muito, muito na minha cabeça, eu costumava brincar com eles da vaca amarela, né? A saudosa vaca amarela. Aí eu dizia para eles, era uma vez uma vaca amarela, que deu um pulo e acabou com... E aí eles ficavam lá, quietos. Aí por fim eles diziam assim, tia, fala alguma coisa, eu não estou aguentando. Mas era aquele momento em que você tinha o que você precisava, que era aquele silêncio. Sim. Então, assim, acho que a história ela tem que estar na manga para qualquer momento, para qualquer coisa. Qualquer coisa pode virar uma história. É o que eu tenho feito nesse meu canal. Qualquer coisa vira uma história, um garfo vira um personagem, um vidrinho de sabonete de criança, que é um vidrinho de sabonete, vira uma tartaruga, que foi a da história ontem, com papel machê que eu aprendi com a minha sobrinha. E assim vai. São coisas, a luz surgiu de um pote de amaciante, e o fundo dela surgiu um elefante.
voador. Então, porque a gente vê muitas pessoas colocarem eu não posso, meu filho quer um brinquedo, mas eu não posso comprar, mas eu posso sentar, eu posso fazer e vivenciar aquele brinquedo com ele. E isso é muito, muito, muito mais gostoso, é um brinquedo muito mais gostoso do que o brinquedo que eu fui na loja e comprei, que fala e anda sozinho. Sim, verdade, com certeza. A gente vive numa sociedade machista que ela dá papéis para homens e papéis para mulheres. E o papel da contação de histórias é atribuído à mulher. Diz que homem não tem essa chamada, homem é mais para resolver coisa, consertar um encanamento, botar a lâmpada, e mulher é mais delicada, leva mais jeito. É isso mesmo ou o pai também deve contar histórias? O pai deve participar daquela história de vida que é do filho dele, em todos os sentidos. E eu criei meu filho praticamente sozinha, apesar dele ter o pai. Mas a gente se separou muito cedo e foi muito difícil. Então eu criei ele sozinha e criei ele tendo que ensinar ele coisas de homem. Ele cansou de me ver pintar casa e fazer e acontecer, porque ou era eu fazendo ou não tinha quem fizesse. Então, tem que contar, tem que participar, vivenciar, ser um personagem dessa história. Né? Você tá fazendo a história do Apolo. Se você não for personagem dessa história, aparece um outro. E é assim que a gente está tendo as nossas crianças sugadas por personagens vividos lá fora. Porque os de dentro de casa não estão disponíveis para responder as coisas. Eu sempre respondo, as pessoas sempre disseram que eu sou muito louca, eu sempre respondi ao meu filho tudo o que ele me perguntava. Ele com 8 anos, mais ou menos, ele hoje tem 26. Com 8 anos, mais ou menos, ele falou assim, mãe, às vezes eu tenho uma vontade de transar. Eu falei, oi? Como assim? E aí, aqueles 5 minutos que você tem que se virar. Você vai deixar ele sem essa resposta? Você tem que se virar. Aí corri eu atrás de uma camisinha, peguei e falei para ele, olha só, tá vendo isso aqui? Ninguém, mas ninguém pode transar sem isso aqui. Quando couber em você, a gente volta a conversar. E aí passou um tempo, eu achando camisinha aberta pelos cantos, já começando a ficar nervosa. Falei, isso vai começar a dar e vai dar ruim. E aí foi passando os anos, ele não esqueceu isso, foi uma proposta. E aí até que um dia ele virou para mim e falou assim, mãe, a camisinha, ó. Aí eu, mais uma vez, aqueles 5 minutos de, né? Você tem 5 segundos, né? Nem minutos, 5 segundos para responder. Aí eu falei para ele, agora você tem que encontrar alguém que queira. Porque se você forçar alguém, é estupro, você pode ser preso. Então, você agora... Aí ele me olhou com aquela cara de, nossa, que coisa difícil. Primeiro eu tive que experimentar. Mas eu nunca deixei de responder. Nada, nada. Porque é assim, a criança só te pergunta uma coisa. É responder, é fazer parte daquela história. É responder. Às vezes a criança... Uma vez a minha sobrinha perguntou para uma amiga nossa dando mamar, não sei se a Mônica Lima tá aí, não sei se ela lembra disso. Ela estava dando mamar na beira da piscina, aí a Bia virou para ela e falou assim, seu peito tem furinho? E aí a Mônica começou a contar toda uma história das glândulas, do que forma, da formação do leite. No segundo momento, ela olhou para a cara dela com aquela cara de não estou entendendo mais nada. E saiu. Nem esperou o resto da história e saiu. Por quê? Ela só queria saber se tinha furinho. A resposta era só, tem. Só isso. Então, criança, a gente cria uma dificuldade onde não tem. Eu acho que o que eu mais gosto da criança é do simples. Da simplicidade com que eles nos trazem as coisas. Perfeito. A Cris Gouveia trouxe uma pergunta. Tia Lu, você pensa em ler livros de outras autoras negras no seu canal? Sim, é só me mandar. Legal. Inclusive, eu tenho colocado não só de negras, como de brancas também, assim, desde que esteja dentro daquilo que eu acredito.
Porque senão, e também que me dê autonomia para que eu dê a minha visão dentro daquela história. Porque às vezes você contar uma história é diferente do que ler um livro. Ler um livro é você pegar e dizer, a barata voa, ela foi ali, ela foi aqui. Agora, contar a história é você pensar, gente, a barata pegou e apareceu e abriu as asas. E você vai vivendo aquela história, se transforma naquela barata. Eu, pelo menos, sou desse jeito. Quando eu vejo, eu fico pensando que meus vizinhos aqui devem estar achando que eu enlouqueci nessa quarentena. Eu não saio mais de casa e os sons que se escutam é de e barulhos e loucuras e coisas assim. Né? Às vezes eu estou cantando, às vezes eu estou gritando, às vezes mãe, não prende! E essa coisa toda. Né? Então, sejam bem, todas as histórias são bem-vindas, é só mandar para mim. Eu vou contar, faço toda a questão do mundo de contar, só que eu preciso dar autonomia para dar a minha cara para aquela história, não que eu vá mudar a essência. Perfeito. Por incrível que pareça, a contação de histórias ela ainda é algo novo para muitos pais e mães pretas e muitos deles mandaram para a gente o pedido, né, de que você contasse uma história para que eles vissem como é isso, como se conta uma história para uma criança, porque eles não têm a experiência mesmo de leitura. Eu contasse aqui agora? Leio. Tem uma entonação certa, o pessoal não sabe. Então, a melhor forma de aprender uma coisa é vendo alguém fazer, né? E pediram para, se você pudesse, contar uma historinha aqui com a gente, ao vivo, para que a gente veja como que funciona isso. Espera um pouquinho que eu vou buscar ali o personagem. Com certeza. Só um minuto. Que interessante essa live, porque a gente percebe que, de fato, é só fazer, né? É só colocar em prática. As pessoas perguntam como se fosse uma coisa muito difícil, mirabolante, do outro mundo, quando, na verdade, é só ter disponibilidade, né? A tia Lu falou uma coisa muito interessante que marcou já essa live e eu vou guardar para a vida toda. Se você não for um personagem na história do seu filho, outras pessoas vão ser. Nossa, para pensar, hein? Vamos lá. Gente, essa daqui é a Lu, da história Mãe Não Prende. Essas histórias é um projeto meu que vira em livros de história, né? Mas como é tudo muito novo, eu não sei, eu tenho meus ideais, eu queria que as histórias tivessem a cara que eu vejo, sabe? Eu queria que quem fosse desenhar fosse uma pessoa que conseguisse enxergar essa Lu. Eu não sei se todas as pessoas enxergariam a Lu assim, desse jeito. Eu fiz questão de colocar ela, a mãe de um tom de pele mais claro, com seu brinco de pérola, uma pessoa mais contida no seu rabo de cavalo, enquanto a Lu já era essa pessoa bem mais bem resolvida, né? E eu queria que a pessoa desse essa cara. Então vamos lá, que senão daqui a pouco o Instagram vai e nos derruba. Gente, faz aí um hashtag óculos pra tia Lu, por favor, porque esse aqui, ó, quebrou a perna. Sumiu. Vamos lá. O nome da história é Mãe Não Prende. Lu era uma menina muito linda. Ela adorava os seus cabelos, adorava esses cabelos bem pro alto, soltos. Ela adorava. Todo dia, quando Lu ia para a escola, junto com a sua mãe, ela chegava com seu cabelinho, não sei onde é que foi parar a Xuxinha aqui perto. Ela chegava com seu cabelinho todo amarradinho, todo bem presinho. Chegava ela e sua mãe. Sua mãe lhe dava um beijinho e deixava a Lu na escola. Assim que a mãe ia embora, Lu arrancava aquela Xuxinha do cabelo e ficava com ele bem solto. Os cabelos dela pareciam agradecer, eles ficavam soltos, pulavam junto com ela. E assim eles passavam o dia inteiro brincando. Mas todo dia, quando a sua mãe chegava para lhe buscar, ela já começava a gritaria. Mãe, não prende! E a mãe não ouvia e começava a prender o cabelo. Lu ia embora. E todo dia era a mesma coisa. Chegava com o cabelo preso, arrancava, e os dois brincavam. Até que um dia, Lu chegou com o cabelo preso.
não soltou o cabelo. Chegou tristinha, cabisbaixa, estava sentida, mas não soltou o cabelo. E foi assim até o final da aula. A mãe chegou, ficou feliz. Lu estava penteadinha. Pegou o Lu e foi embora. No dia seguinte, Lu voltou do mesmo jeito, quietinha, triste, chateada mesmo. E ela ficava lá. Começou a ser uma preocupação de todos. O que estava acontecendo com a Lu? Lu já não brincava mais, não soltava o cabelo. A mãe começou a ficar muito preocupada. E naquele dia, quando ela foi buscar a Lu, que Lu continuava quietinha, ela perguntou: Oi, minha filha, o que está acontecendo com você? Você está tão tristinha. Lu começou a choramingar e falou: sabe o que é, mamãe? É que eu gosto de meu cabelo solto, brincando comigo. Mas você não gosta? Eu não gosto? Como assim, minha filha? Toda vez que ele tá solto, você prende. Minha filha, desculpa. E a mãe começou a soltar o cabelo de Lu. Os dois ficaram soltos. E ela saiu correndo. Ela falou: mãe, quando eu tô assim, é que eu me acho mais linda. E Lu saiu correndo. E ao longe se ouvia a gargalhada dela e parecia se ouvir a gargalhada do cabelo, que junto brincava e ia pro alto junto com Lu. E a mãe agora entendeu. Gostaram da história? Que lindo, muito bom, excelente, incrível. Nossa, e essas bonecas, você comprou? Como é que foi isso? Não, essas bonecas eu fiz. Ah, você faz os personagens? Todos os personagens da minha história, das minhas histórias, das histórias que eu conto, sou eu que faço. Porque a proposta é uma história e uma atividade. Então, assim que você faz a proposta, você faz a atividade, conta a história e depois você propõe uma atividade. A atividade da Lu foi fazer uma plantação. Nós plantamos, eu não vou tirar porque a Lu está cheia de vontade e ela não quer sair de lá. Eu já botei um vídeo dela hoje lá no canal, porque ela prendeu ali na grade da varanda e não solta. Cheia da vontade essa menina. E nós plantamos na outra parte, criamos uma boneca com amaciante e plantei alpiste. Alpiste não, milho de pipoca. E ali iam crescer o cabelo. E eles iam acompanhar esse cabelo e ver que o crescimento, que cada cabelo cresceria de um jeito, cada criança ia plantar aquilo que tivesse à mão, que podia plantar o piste, podia plantar o que tivesse, feijão, e cada cabelo ia nascer de um jeito, e ia ver que a Lu, ela era linda mesmo quando ela era careca, e ela ia tomar sua personalidade conforme aquele cabelo ia crescendo, e ela ia ficar cada vez mais linda. Então, como estamos na pandemia, e eu não posso sair de casa, eu fiz com meia, fiz questão de que ela fosse, mesmo desse colorismo, que ela fosse bem retinta, né? Daquela boca bem vermelha, bem coisa. E a Lu é bem resolvida, ela gosta de brinco vermelho, batom, e o cabelo bem pro alto, enquanto a mãe é muito mais contida, seu brinquinho de pérola, seu rabo de cavalo, que foi feito com meia, também meia calça. Isso aqui é só um pedaço de pano. Eu faço meus turbantes. Só isso, só dei uma cara de boneca. E isso aqui é um shortinho da Laura, que estava aqui em casa. E com ele que eu fiz a roupa, porque não tinha como fazer nada. Porque não tem onde comprar, não tem como fazer. Teve uma história que eu contei semana passada, que os personagens, os pais do menino, dessa história do apelido, qual o nome do Leleco, é o nome dessa história, foram feitos com vidros de perfume. Eu não tinha mais. O que eu ia fazer? Procura dali, procura daqui. Eu peguei um vidro de perfume, botei uma gravatinha e a outra tinha uma florzinha no cabelo
que é característica de Tia Lu, e, e vou dando a minha cara e, com tudo. E mostro a eles que você pode brincar e criar história com tudo. É só ter um olhar para dentro de casa e para dentro de si mesmo. Até onde você pode chegar. Perfeito, muito bom. As pessoas e a importância de você dar cara àquele personagem. Porque quando você fica triste, a criança ela fica juntinho com você. Quando você está contando uma história, que você faz a carinha triste da Lu, eles ficam juntinho com você. E aí você vê o sentimento. Porque só assim você entra, né, na história. Só quando você vê o sentimento. Espero te ajudar. A tia Kel perguntou se você pode ensinar a fazer essas bonecas. Posso. Ó, gente, é meio complicado, mas eu posso ensinar a gente fazer lá no canal um tutorial para ensinar. Mas é uma coisa muito, é você dar a sua cara mesmo, sabe? Só que é um short amarrado com um pedaço de pano e é uma meia cheia de pano aqui em cima. E aqui, aqui é nada mais nada menos, eu cortei a meia aberta aqui também, e a meia tá aberta embaixo. Aqui, sabe aqueles rabinhos que a gente compra para poder fazer o afropuff? É ele. É o meu rabinho que tá aqui. Nossa, muito bom. A professora Ana Paula está dizendo que foi um achado te encontrar. Está muito feliz em descobrir você, o seu canal. Muito alegre em ver mais uma professora, né? Uma contadora de histórias preta, fazendo diferença aqui para as nossas crianças, né? Você já tem um canal no YouTube, pretende fazer? Como é que são os seus projetos? Assim, tem um canal em que eu boto as coisas lá, mas tá bem cru, porque ainda não tem 100 inscritos. Gente, corre lá, vai lá, faz lá. Se inscreve. Eu nunca tinha percebido a importância de se inscrever. Às vezes eu via várias coisas no YouTube e eu nunca me inscrevi em nada. Às vezes eu curtia, mas eu não me inscrevia. E hoje eu sei a importância para quem está lá de você e se inscrever, né? Você ajuda para ter os links. Então tá assim, tá bem cru, porque é questão da internet. Sou eu comigo mesmo fazendo e vendo como é que eu faço isso, vou jogar ali, vou jogar aqui agora. E quando eu já fiz, eu passei uma semana perguntando minha sobrinha para fazer uma coisa que eu já tinha feito e não sabia. Aí sempre que eu abria, tinha lá um Tzinho. Eu dizia, gente, que T é esse? Até que eu cliquei no T e eu vi que T era de Tia Lu. Legal. Aí isso aí. foi lá, mas assim, tá lá. Todas as histórias que vocês quiserem ver, lá no Instagram tem, e tem também lá no YouTube. É só colocar o nome da história que aparece. Ah, perfeito, muito bom. Bom, tem vários comentários aqui que foram feitos ao longo da nossa live. Deixa eu ler aqui alguns deles, né? Pessoal falando que vai se inscrever no seu canal, muito bom, vai compartilhar para dar uma força. A Cris Gouveia perguntou se você tem uma caixa postal. A Cris Gouveia está perguntando pergunta de prova, Cris Gouveia. Tem que mandar eu estudar primeiro. Não sei nem o que é isso. Vai ver, acho que ela quer dar uma força aí nos seus equipamentos, quer mandar coisa para você, hein? Acho que ela quer mandar um computador para você. Eu posso mandar meu endereço, sem problema. Agora não sei nem o que é. Sei nem ela como quer é que mandar faz na gaveta. Ela quer te mandar computador, quer mandar um óculos, quer mandar tudo para você de presente. Pode mandar, gente, que eu não tenho computador. Eu tô aqui, ó, com o meu celular que grita, porque tem hora que você tem que baixar. Aí você tem que baixar um aplicativo que aguente baixar as lives, que aguente baixar as histórias maiores. Você tem que baixar um aplicativo para você mexer no vídeo. É muita coisa, gente. Muita coisa, né? Ela falou... Ela quer te mandar o livro de uma amiga, Carol Fernandes, de presente. E o livro se chama Coração do Mar e Odara é a personagem. E ela disse que você vai amar esse livro. Eu posso mandar meu endereço. Ela me chama lá. Então é só ela mandar um direct para você, uma mensagem, e aí vocês
Ah, legal, tá ótimo, perfeito. E se tiver Bom, deixa eu alguém ver aqui. interessado em publicar os livros da Tia Lu, a gente está aí, entendeu? Porque eu não Muito tenho a menor bom. ideia de como é que faz isso. Não Ah, tenho a menor perfeito. ideia. Mas Com disposição a gente tem certeza. para isso. Vai aparecer com toda certeza, porque são muitas pessoas que procuram contadores de história negros, histórias feitas para crianças pretas, porque eu percebo, na escola especialmente, né, eu estou no ensino municipal desde 2010, né, já tem 10 anos, e eu vejo que a gente não tem ainda muitas histórias com personagens, protagonistas negros, né? Lá onde você trabalha, é diferente ou é só na minha escola? Como é que é isso? Olha, na maioria das vezes, todas são iguais. Até porque o número de livros é, com protagonistas negros é muito pequeno ainda. Eu digo muito pequeno, já tem bastante. Tá? Não tô... Agradeço a todos os autores de livros com protagonistas negros, mas a gente ainda tem muito pouco pro tanto que tem. Pra você ver, a gente cresceu achando que princesas eram são as do Walt Disney, né? Porque eram as únicas que a gente tinha, em que não tinha nenhuma negra. Que há pouco tempo que a Princesa e o Sapo veio. Né? E quando a gente pode estar criando os nossos filhos já para reinar. Criar para reinar. Porque quando eu estava escolhendo o nome do meu filho, que eu coloquei, eu sempre falava para as pessoas que ele é Victor Alexandre, que eu dei nome de doutor. Mas se ele ia ser ou não, aí era com ele. Mas eu dei o nome de alto lá, de uma pessoa que vai longe. Porque você tem que projetar isso. Agora, se ele vai fazer, porque às vezes também o chegar lá é um caminho diferente para todo mundo. O chegar lá é um caminho diferente para todo mundo. Então, às vezes, você chega estudando e tal. Quando eu fui fazer faculdade, eu fui mais para mostrar ao meu filho como é que se fazia, como é que faz para chegar num lugar. E eu sempre tive essa coisa de correr atrás e de chegar lá. Porque eu fiz concurso e quando eu fiz para passar. E eu botei na minha cabeça. E as pessoas dizem assim, porque tem muito, tem que ter quantas vagas, não tem quantos candidatos para vaga. Eu disse, eu só preciso de uma. E se a gente tiver todo esse pensamento de que eu só preciso de uma, e enfrentar e encarar a sociedade de igual, e a gente só consegue enfrentar de igual para igual se você tiver um nível cultural e social para poder debater e falar com aquelas pessoas sem ser agressivo, sem ser coisa, e mostrar. Você chega num lugar em que as pessoas não te aceitam e você sai daquele lugar fazendo, você em vez de entrar na dela e brigar, você sai daquele lugar fazendo ela lamentar você não estar mais naquele lugar. Perfeito, muito bom. É como comentou aqui o nosso irmão Nando Cunha, o caminho para o negro ainda é muito mais difícil, né? Infelizmente, são muitas as barreiras. A professora Ana Paula indicou a editora Pollen, que geralmente ela fomenta produções negras. Então, editora Pollen, fica aqui a dica, né, para buscar um Anotei. contato. E ela falou também que professoras não escolhem livros para a escola, elas são as brancas e poucas, né, que aderem à causa. Ou seja, não é o negro que faz essa escolha, não é o negro que está lá em cima na hora de selecionar o material para a escola. Né? Infelizmente, Não, não isso temos mudou. ainda. Isso mudou. Não Ainda sei se está na escola mudando. dela. Ah, está mudando. Agora, na Prefeitura do Rio, recebe-se uma verba, as diretoras fazem um apanhado de livros que a gente gostaria que tivesse na escola Sim. e elas Tem... vão às compras. É o que ela falou, tem que se impor na hora dessa escolha, né? É isso, tem que se impor. Tem que Porque se impor. acaba com que as pessoas achando que... Até quando a gente vê, assim, tem muitos livros agora que tem o personagem negro. Eles estão colocando, né?
o personagem negro, mas quando você vê, ele é nada naquela história. Ou a história não acrescenta em nada na vida de quem vai ler, ouvir e falar. Então, e as pessoas acabam batendo sempre na mesma tecla de um único livro. Eu passei muito tempo trabalhando só a Menina Bonita do Laço e Fita, que era o único livro que a gente tinha para trabalhar na escola e que eu não gosto. Perfeito. Muito bom. A Cris Gouveia diz: acredito que a Carol pode te dar dicas de ilustração e publicação. Ela também é da editora infantil. Veja lá, o arroba é Carol Caracol Ilustrações. Então, anota aí, Carol Caracol Ilustrações. O arroba dela é esse, então ela pode te dar dicas aí de como fazer o caminho das pedras para publicar a sua história. Isso é muito importante, que a gente se una, né? Eu sempre falo aqui a importância do aquilombamento, né? Os pretos se unirem, se juntarem, que juntos a gente é muito mais forte. Isso é uma grande verdade e eu tenho visto isso o tempo todo, né? Então, muito bom. Amanhã eu vou estar numa live com a... Eu vou estar recebendo a... Como é o nome dela? Neuza Rodrigues, que escreveu o livro Tequinho, o Menino do Samba. Que legal! E tô assim, louca por essa live, até mesmo para poder tirar dela o máximo disso, né? Como é que isso aconteceu na vida dela? Perfeito. E faz possível acontecer na minha. Porque quando você vê um negro, porque inclusive nós temos muitos livros com personagens negros que foram escritos por brancos. Muitos. Então quando você vê uma negra que escreve uma história de negros, que relata negros como protagonistas, te faz acreditar que é possível para você também. Perfeito, é verdade. Então, essa questão da representatividade, ela é muito importante. Você conhece muitas contadoras de história negras? Não. Não. Esse é outro dado, né? A gente somos poucos ainda. Provavelmente, num cenário pós-quarentena, vão pipocar convites para você contar histórias em diversas escolas e creches, né? Porque o seu trabalho não era conhecido, ele surgiu nessa questão da quarentena, vai passar isso e vai estar difundido em toda parte, que o Instagram está multiplicando, né? Tudo, né? As pessoas aqui estão te conhecendo, vão te indicar, vão passar. Você tem algum projeto de contação de histórias itinerantes no futuro ou você pretende ficar só local mesmo e talvez fazendo alguma coisa pela internet? Olha, eu sempre fui adepta a abraçar as oportunidades que aparecem. Perfeito. Então, assim como eu podia ter feito uma história e ter parado. Colocado lá, todo mundo viu, chega, não quero mais. Mas eu tenho essa sede de ir mais, ir além, sabe? Eu sempre quero mais, quero mais, quero mais, quero mais, quero fazer mais. Então, vou estar aberta a receber todas as propostas, a fazer, claro, conciliando com o meu trabalho, porque eu sou professora de educação infantil e, em primeiro lugar, são os meus pequenos que estão lá. Então, não posso deixar na mão a minha escola, nem as minhas crianças, mas vou estar disposta a fazer de todas as formas, porque a proposta é ajudar, né, cada vez mais a todas as pessoas e fazer com que chegue cada vez mais longe, né? Porque quem não é visto não é notado. É verdade. Infelizmente, a gente tem que aparecer. O nosso povo, ele fica muito atrás das cortinas. Bora, gente, vamos sair de trás dessas cortinas. Tem muita gente boa que na hora que você fala de fazer alguma coisa, que propõe alguma coisa, diz assim, não quero aparecer. A gente tem que querer aparecer para mudar tudo isso. Se a gente não aparecer, isso não vai mudar. Não vai mudar. Muito bom, é verdade. Bom, o Instagram deu aqui 5 minutos antes que ele corte a gente, então eu queria dar esse espaço para que você divulgasse os seus contatos, né? Para quem quer te encontrar, quem quiser entrar em contato, como faz. O nome do seu canal no YouTube, perguntaram aqui para a gente. E teve um relato aqui também, a Maria
Maria Mazzarello é uma das mulheres negras pioneiras no mercado editorial para autores negros e negras. Ela é maravilhosa. Então é mais um nome aqui, Maria Mazzarello, que pode ajudar também. Mazzarello. Mazzarello, exato. É mais um nome que pode ajudar na difusão dessa iniciativa incrível que você representa. Teve criança aqui acompanhando a sua história, agradecendo. Ai, Pais que bom. aqui. Pais e mães emocionados com essa contação. Então, realmente, essa é uma das lives mais importantes que nós já fizemos, justamente por representar um movimento tão importante, né? A gente não tem tantos contadores negros, especialmente aqui no Rio de Janeiro. Por isso, é uma satisfação imensa ter a sua presença aqui, né? Então, eu te agradeço mais uma vez e deixo esse espaço, né, para você falar um pouco sobre seu contato, como faz para te encontrar e as suas próximas lives para que a gente possa te acompanhar também. Eu só tenho a agradecer a vocês, tudo, tá aqui. Quem quiser me encontrar lá no Insta, tem o Insta, tem o Facebook, Lucimar Cunha, no Insta, ir no direct me entrar em contato. Inclusive no Instagram tem meu telefone, tem um dos vídeos lá que eu contei a minha história e eu falei meu telefone, não tenho problema nenhum para isso. É porque eu acho que o celular nos dá uma oportunidade de bloquear. Separa de uma pessoa chata, é só apertar um botãozinho. E é um prazer estar contando história. Acompanhem lá, todo dia tem uma história. Todo dia tem uma história e uma atividade. Num dia história, no dia seguinte, a atividade daquela história. E vamos lá, vamos estar fazendo essa roda girar. Vamos estar fazendo essa roda girar, que é o que a gente precisa, que essa roda gire. E qual é o tema da live de amanhã? Amanhã é narrativas. Narrativas, muito Falando bom. sobre narrativas. Vamos estar Legal, vai falando, ser que horas? eu e a Neuza Rodrigues, vamos estar lá falando de narrativas, né? As duas, Sim. de como narrar uma história e aquela coisa toda. E tem uma bagagem muito grande aí, é bom que todos assistam. Na segunda-feira vai ter uma nutricionista trazendo o que dá para as crianças nessa pandemia, porque a gente já não sabe mais o que dá para a criança. Então, um cardápio balanceado e de maneira que não seja tão caro, para poder ajudar mais pessoas a você a criar coisas diferentes. Vamos estar fazendo a atividade do dia, eu vou estar fazendo casquinha de laranja cristalizadas, que todo mundo gosta, e vamos estar fazendo todas essas coisas aí. Essa semana ainda vamos ter um rapaz do Turano que tem um projeto muito legal com crianças lá. Vamos estar fazendo com um psicólogo. Na verdade, se você tiver um psicólogo para me indicar, eu queria um psicólogo que conhecesse a realidade, tanto negra quanto de comunidade. Para poder estar conversando com a gente, porque as mães me pediram toda quarta-feira, se alguma criança aí ou mãe quiser participar, toda quarta-feira no meu canal a gente tem o Fala Criança, que é dar a oportunidade da criança falar e depois da mãe também falar, porque está todo mundo muito sufocado nesse período aí. Perfeito, com certeza. Tenho sim. Eu vou passar pelo direct o contato. É um psicólogo incrível de Salvador que falou com a gente sobre o afeto e masculinidade. Foi muito bom. Ele se chama Jorge Barbosa. Eu vou passar o contato dele. Ele é incrível. Vamos até ver se a gente conversa com ele novamente, porque essa live foi muito boa. Ela está no nosso Instagram TV. Depois você pode dar uma conferida também, que você vai gostar do conteúdo. Tá, eu vou dar uma olhada. Você lembra do tema, não? O tema foi afeto e masculinidades. Ok. Muito bom, professora. Obrigado. Antes que o Instagram corte a gente, eu me despeço aqui. Te desejo um ótimo fim de semana. Um abraço. Obrigada, vocês também. Beijo, beijo no Apolo, aquela delícia. Beijo. Obrigado pelo carinho. Tchau. Tchau. Nossa, que incrível, gente. Que live importante sobre a contação de histórias. Tivemos a honra de ouvir uma história ao vivo ainda. Que incrível, hein? Eu tenho certeza que muitos de vocês ouviram uma história sendo contada pela primeira vez. É bom que pegue inspiração para contar para os filhos. Estamos saindo, nosso tempo terminou. Muito obrigado a todos. Juntos somos muito mais fortes.